Tudo certo? Da 21 a 30. Ele usa a conjunção já que e diz. Na conjunção já que, onde é que o valor seria alterado? Já que é conjunção o quê, pessoal? Já que é conjunção o quê? Causal. Se já que indica causa, a única alternativa que alteraria o sentido é a letra C, ainda que. Porque o ainda que é concessivo. Em todos os outros você tem valor causal. Todos os outros. 21 a 30, mais alguma? (21 a 30, mais alguma? Tudo certo? Nem a 27 provocou dúvida. 27, mas que eu não vi. 27. Gente, na 27 você tem aí, é da história do mundo. Se vocês não sinalizarem, eu sinalizo, tá? Pelo menos alguma questão mais interessante que tenha passado aí, que é bom fazer um comentário. Na questão 27, é da história do mundo que as elites nunca introduziram mudanças. É da história do mundo, isso. Ou seja, isso é da história do mundo. Se eu trocar por qual aí vai ficar horroroso. Então eu preciso trocar pelo pronome isso, para identificar a formação. Então esse primeiro que aí é conjunção integrante. É um que indicativo de conjunção integrante, subordinativo integrante. Mudanças que favorecessem, mudanças as... Ora, povo, mudanças as quais favorecessem. Então aí eu tenho o quê? Pronome o quê? Pronome relativo. Se achássemos que essas lideranças, se achássemos isso. Se achássemos isso, então tem o quê? Conjunção integrante. Joia. Pronto, eu quero saber qual seria a forma relativa, o pronome relativo flexionado, que eu utilizaria no campo 4. Para fazer a distribuição de rendas que uma nação precisa ter. A qual? O CESP faria isso. Pegando um trecho desse, o CESP vai dizer, se substituíssemos que por as quais, nenhum prejuízo à correção gramatical e ao sentido. Percebeu? Cuidado, avaliem bem. Nesse caso aí, o as quais é bem próximo, porque você olha assim, faz distribuição de rendas, as quais, ele sugere o as quais, você vê rendas no plural, aí marca rapidinho. Cuidado. Concorda com o núcleo da expressão. Na distribuição de rendas, a qual uma nação precisa ter. Ok, na 27 aí, o gabarito oficial aponta como letra D, confirmado. Tá, da questão 31 até a questão 40. Alguma bronca? 36. Na questão 32 eu tenho um comentário aí. Vamos passar pela questão 32 rapidamente. Ele diz assim, ao ver o ministro, primeiro ponto na questão 32. Quando ele coloca ao ver o ministro, qualquer construção, gente, ao seguido de verbo infinitivo, qualquer construção desta aqui, você vai ter sempre o valor temporal. Certo? Então, sempre essa construção, ao ver, ao chegar, ao perceber, ao notar, ao fazer, ao ler, ao crer, com infinitivo, o valor semântico é sempre temporal. Então, cuidado com essa construção aí, tá? Então, ele coloca, ao ver o ministro do trabalho, tá certo aí, finalidade e temporalidade. No item 2, ministro, nossa profissão ainda não foi regulamentada. Esse ainda tem valor de quê? Ele está indicando temporalidade aí, tá certo isso? Nossa profissão ainda não foi regulamentada. Ele indica temporalidade, certo ou errado? Certo ou errado? Não posso nem fazer minha brincadeira. Tô sem o agudo. Melhorando da rouquidão, tô sem o agudo. Não sai. Vamos lá. Eu tenho que fazer no grave. Pronto, tá ocupado grave agora. E aí? Bora. E aí, rapaz? Nossa profissão ainda não foi, aí ele indica temporalidade, certo ou errado? Tá certo. Nossa profissão, até o momento, o ainda às vezes tem valor de inclusão, adição, mas não é o caso. Esse ainda aí é temporal. Aí ele diz assim, faça alguma coisa? O erro tá aí. O assim não é adição, é conclusão. Portanto, faça alguma coisa? Esse ainda aí é conclusivo. Esse assim, né? Esse assim é conclusivo. No item 3, eu achei o mais pesado desse grupo aí. Eu achei o mais interessante.
o mais lapadoso, o mais pulhento. E aí? Como, se você e seus colegas só trabalham alguns dias por ano? Ele indica valor de causa e condição, certo ou errado? Os dois estão errados. No primeiro, esse como não é causa, como ele indica aí. É o quê? Como, se você e seus colegas só trabalham alguns dias por ano? Esse como é o quê? Modo. É um advérbio interrogativo. Como? De que modo? De que maneira? Como assim? E esse se, aí ele foi de propósito. Se, condicionalidade. Agora, se é condição, né? Nesse caso, não. Esse se é o quê? E aí, esse se é o quê? E aí? É causa. Como? Já que você e seus colegas só trabalham um dia por ano. Esse como nesse nome de já que. Esse se aí. Então, puxa a setinha, escreva já que. Esse se, para o cabo identificar a causa, ele ia ter que trocar por alguma coisa, ia ver, tentar pegar pelo contexto. Foi bem interessante. No item 4, o mas é oposição realmente, mas o ainda que não é temporalidade. É o quê? Concessão, valor concessivo, né? Ok. Tá. Vamos lá, vocês indicaram qual foi a questão? 30 aí? 36, 33 também? Vamos lá. A questão 33, a resposta certa é a letra A. Quando é que meio é advérbio? Quando ele pode ser trocado por um pouco. Se for sinônimo de um pouco, é advérbio. Achei o meio triste. Achei-o um pouco triste. Se eu troco por um pouco, é advérbio, tudo certo. Na letra B de bola, não há meio mais fácil. Meio aí é substantivo. Não há modo, não há caminho mais fácil. No item, na letra C, só precisa de meio metro, metade do metro, numeral. Na letra D, encarou-nos esboçando um meio sorriso. Meio é um numeral adjetivo, numeral com função adjetiva. Um sorriso simples, modesto, morgado, meio sem graça. Ela caiu bem no meio do jardim, bem na metade do jardim. Então você tem esse meio aí como numeral, né? E não com valor de advérbio. O valor de advérbio aí é a expressão inteira, no meio do jardim. Aí o pacote todo é adverbial. Mas só a palavra meio aí, né? Nesse caso aí, não tem valor de advérbio, tá? Ele fez de propósito. Na 34, o que significa a palavra entre mentes? Telepatia? Entre mentes. Hã? O que é entre mentes? Vocabulário, viu? Ora, entre mentes. Telepatia não? Entre mentes é sinônimo de nesse meio tempo, enquanto isso. Entre mentes é sinônimo de nesse meio tempo, enquanto isso. Máxime. O que é máxime? Sinônimo de mormente. Que é exatamente isso. Máxime e mormente, especialmente, sobretudo, principalmente. São sinônimos. Especialmente, sobretudo, principalmente. Vamos lá. Malgrado, embora, apesar de, né, concessiva. E destarte é o quê? Assim, desta forma, conclusão, né? Ok. Qual é a próxima? 37, 6. Vamos lá. Acena a frase cuja lacuna se preenche corretamente com a preposição entre parênteses. Olha só. A gente vai tocar nesse assunto lá na frente em regência, mas é importante que já se antecipe. Sempre que houver pronome relativo, preposição, uso de preposição em relação a pronome relativo. Preposição com pronome relativo. Entenda. Eu digo assim, ó, o autor, ou então a autora, cuja obra... olha só. O emprego da preposição diante de pronomes relativos é uma questão super forte na FCC, muito forte, né? No CESP também cai, mas a FCC é uma questão isolada. A gente vai voltar a ver isso lá em regência. Mas, de acordo com a palavra que aparecer depois, de acordo com o verbo que aparecer depois, a regência dele é que diz tudo.
A gente vai voltar só para falar sobre isso, mas vamos já antecipar. Olha só. Sempre que houver pronome relativo numa estrutura de frase, como assim pronome relativo? Isolar logo. Pronome relativo são estes aqui. Que, quem, qual e cujo. São os mais importantes. Lembrando que esse qual aqui é o qual, a qual, os quais, as quais. O cujo é cujo, cuja, cujos, cujos. Flexões, tá? O emprego da preposição diante de pronomes relativos sempre obedece a critérios de regência. A questão do verbo mesmo, do nome. Gosto. Pessoal, quem gosta, gosta de. Se você gosta de, automaticamente a preposição vem para antes do pronome. A autora de cuja obra gosto, blá, 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 blá. É esta, acabou de chegar. A autora a cuja obra me refiro. Quem se refere, se refere? Se você se refere a preposição que deve estar aqui é o a. Então como é que fica o autor, a autora? A cuja obra me refiro. Simpatizo. Quem simpatiza, simpatiza? Se você simpatiza com, como é que fica a frase? A autora? Bora? A autora? É horroroso, mas é isso mesmo. A autora com cuja obra simpatizo. Então, é um emprego de preposição diante de pronomes relativos em frases que observam a regência do verbo ou do nome, não importa. Tá? A gente vai voltar a falar sobre isso em regência nominal e verbal, mas esse assunto já em preposição é só para vocês começarem a sensibilizar, a perceber aquela coisa de, tá, quando tiver com pronome relativo, pode ou não ter preposição, de acordo com a regência. Quem manda na frase é a regência. Tem que ficar muito ligado nisso. Bom, com base nesse comentário, nessa observação, vamos então ver a questão 36 aí. Assinale a frase cuja lacuna se preenche corretamente com a preposição entre parênteses, com a preposição adequada. E aí? E aí? Alguns não conhecem o assunto que te referes. Preposição de? Quem se refere a. Então a preposição exata é a, não é o de. Letra B de bola. Era uma antiga questão que muitos se recordam. De. Quem se recorda de alguma coisa. De que? É isso? De que muitos se recordam. A questão da qual muitos se recordam. Entenderam isso? Certo? Na letra D de dado, como é que fica? O seringueiro, de cuja coragem ninguém duvidava. A palavra-chave é duvidava. Duvidava de, não é isso? Ok. O que mais? Letra E. Os problemas, os quais os ecologistas se preocupam com. Quem se preocupa com alguma coisa, com alguém, não é isso? Então, os problemas com os quais os ecologistas se preocupam, tá claro aí? Então, é o emprego correto da preposição de acordo com a regência do termo, de acordo com o termo regente, tá? Então, muito cuidado com essa questão de regência associada a pronomes relativos. O emprego da preposição diante de pronomes relativos é uma questão muito forte na prova. Você, com certeza, vai se deparar com uma questão dessa. Com certeza. FCC e CESP, esse assunto é super forte, tá? Vamos lá. Até a questão 40 aí, alguma bronca? 31 a 40, mais alguma demanda aí? 40. A palavra como tem um valor de conjunção subordinativa conformativa. Tem que ser sinônimo de conforme, letra E. Como ele mesmo disse, conforme ele mesmo disse, é conformativa se for sinônimo de conforme. Na questão 40, letra E. Conforme ele mesmo disse. Vamos lá, da 41 a 50. Da questão 41 a 50, alguma bronca? Questões mais próximas da FCC, essa 46, 47, que já tratam não só de conjunções, mas de operadores argumentativos, ou seja, de expressões também conectivas, que de alguma forma atuam como operadores, como nexos, oracionais, como palavras e expressões conectoras. Nessas questões estilo 47, por exemplo, veja, na questão estilo 47, ela dá um trecho gigante, entre aspas, e só depois ele diz o que quer.
Essas questões você sempre resolve pelo formato invertido. Você vai primeiro ver o que ele quer. Ele diz, por exemplo, no item 1, nesse trecho evidencia-se relação concessiva. Aí você vai para o trecho e procura concessão. Se existe concessão. Nesse caso aí na linha 3 existe apesar das. Apesar de é concessivo. Então você confirma. Na frase 2 da questão 47, na frase 2 você tem mais um trecho, ele diz, nesse trecho, a concomitância temporal entre as ideias. O que é concomitância temporal? Proporcionalidade, ao mesmo tempo, lá naquele grupo das conjunções proporcionais. Está dentro daqueles parênteses que nós falamos para vocês, vocês têm que estudar. Então, ele está procurando conjunção proporcional. Nesse caso aí no item 2, a conjunção proporcional? Sim. O enquanto aí é temporal, mas tem valor de concomitância. Enquanto uma coisa, lembra que a gente comentou esse enquanto aí? Concomitância temporal, simultaneidade, tempo simultâneo. No 3, nesse trecho, o termo sublinhado sinaliza uma mudança na direção argumentativa, certo? As conjunções adversativas indicam mudança na direção. Se você observar tudo que a gente viu agora, de 1, 2, 3, está lá naqueles grupos de conjunção, naqueles parênteses lá. Então, por exemplo, esse 2, a gente citou no começo da aula a questão do enquanto. Enquanto eu falo, vocês escutam, né? E esse 3 está lá no grupo das conjunções. Concomitância, simultaneidade, tá? Mudança na direção argumentativa, mesma coisa. São conjunções adversativas e assim por diante, tá? Beleza. Da questão 51 à questão 60. 51? Vamos lá. Na questão 51 ele coloca: o segmento, embora não haja... essa questão é muito legalzinha. É uma questão que mescla conhecimento de conjunções e raciocínio lógico. Porque você vê pelo sentido da frase mesmo, pela construção que está formada. Ele joga com afirmativas e negativas, para ver se você entende o sentido. O segmento, embora não haja, veja, o apesar de, embora, concessão. Não haver significa ter ou não ter? Quando não há, é porque tem ou não tem? Não tem. Não há significa não tem. Tá. Mas ele diz, na frase original, embora não haja, ou seja, apesar de não ter, mesmo não tendo, esse é o sentido que ele constrói na frase original. Tá. O segmento grifado, com outras palavras, se alterar o sentido, na letra A ele diz, não obstante falte. O que é não obstante? Apesar de. Faltar é ter ou não ter? Não ter, porque falta. Então essa é a resposta, porque eu digo, apesar de faltar, apesar de não ter, o conteúdo é o mesmo. Mas olha o que ele diz na letra B de bola. Desde que não haja, e na letra D de dado, nos dois casos você tem valor de quê? Na letra B, desde que não haja, na letra D de dado, a menos que não haja, valor de condição, valor condicional. Na letra C, ainda que houvesse, conquanto não falte, nas letras A, C, E, você tem valor de concessão, as três. Só que o problema aí é a construção. Na letra C, ainda que houvesse, ou seja, mesmo que haja, mesmo que tenha. Ele não quer que tenha, ele quer que não tenha. Ele quer o outro, que não tenha. E na letra E, conquanto não falte, pessoal, se não falta, tem ou não tem? Se não falta, é porque tem ou não tem? Se não falta, é porque tem. Na frase original não é ter, na frase original é não ter. Não é isso? Então, tanto na C quanto na E, ele está dizendo que tem. Na frase original ele não diz que tem. Por isso que a letra A é a resposta. Bom, a questão 52 é uma questão que tem voltado a aparecer bastante. Frases soltas para você juntar num único período. Tá? É importante lembrar que você não vai tentar juntar na tora, na lata. Ele já vai apresentar soluções para você. Você lê as três frases, vê mais ou menos o sentido entre elas, mas ele já vai apresentar soluções, frases unidas para você julgar se estão boas ou não. Então você não vai tirar nenhum coelho da cartola, tentar fazer uma frase sozinha. Veja a sugestão que ele dá e veja qual que está melhor. Leia, avalie e pronto. Não tem que tirar nada da cartola. É só ler. Esse aqui está melhor, a construção está mais legal. Até a questão 60, alguma bronca? 51, 60, tudo certo?
Ok, vamos avançar então. Morfologia, próximo passo, flexão nominal e flexão em emprego de pronomes, né? Vamos lá. Flexão nominal, no caso da FCC, emprego de classes variáveis, no caso do CESP, eles mudam muitas vezes a terminologia, mas o que importa realmente aí é a questão da flexão. Vamos relembrar então substantivo. Substantivo, palavra variável que dá nome aos seres. Se é palavra variável que dá nome aos seres em geral, tudo certo. Então, antes de você dizer Pedrinho caiu, você tem que chamar Pedrinho de Pedrinho. Tem que dar nome às coisas. O substantivo é a classe gramatical mais importante, mais relevante. Só para a gente tirar a ferrugem, antes de entrar na flexão de gênero, para lembrar, o substantivo dá nome aos seres e, nesse caso, ele possui algumas classificações. Só para a gente lembrar, afinal, o CESP voltou ao circuito dos tribunais. Então, não custa nada relembrar, né? Olha só. Substantivo. Tá. Primeira coisa, classificação. Aí só para relembrar, né? Substantivo pode ser simples ou composto. Pode ser comum ou próprio. Concreto, abstrato. Primitivo, derivado. E coletivo. Bom, vamos só tirar a ferrugem rapidamente, porque isso aí é uma questão conceitual. Marcelo, mas isso é muito primário. O CESP agora, ano passado, ano retrasado, não sei, acho que foi final do ano, meados do ano passado, colocou uma questão num concurso, acho que foi o concurso dos Correios, agente postal, alguma coisa assim, em que ele colocou, por exemplo, a análise do termo do Papa Francisco, um texto do Papa Francisco, aquela coisa. Então eles citavam a terminologia como sendo gentílicos. Aí o cara, gentílicos? É uma terminologia do adjetivo. Mas da mesma forma como eu coloco gentílico na classificação, eu posso colocar um substantivo coletivo. Pô, o substantivo coletivo na prova de concurso é muito improvável, mas o CESP já colocou. Foi o CESP, imagine vocês, o CESP fazendo isso. Então não custa nada de relembrar para tirar a ferrugem, tá? Simples ou composto? Tranquilo. Substantivo simples é aquele que tem um radical só. Cuidado com aquele mito de que o substantivo composto é aquele que tem duas ou mais palavras. Duas ou mais palavras não. Dois ou mais radicais. Por exemplo, exemplo de substantivo composto. A palavra girassol é composta. Então, cuidado para não ficar pensando ainda naquela memória enferrujada, que substantivo composto são apenas aquelas palavras que têm duas ou mais palavras, né? Beija-flor, pé de moleque e tal. Cuidado para não pensar que o composto é somente isso, com hífen e tudo, tá? Substantivo composto, dois ou mais radicais. Aqui tem o verbo girar e tem a palavra sol, como se fossem duas palavras em uma. Então, nesse caso, a gente já viu composição, aglutinação, aquela história, já vimos isso? Então, ó, verbo girar, palavra sol, dois radicais dentro da mesma palavra. O substantivo é composto aí, tá? Simples, tem um radical só, casa, mesa, essas coisas. Substantivo comum e próprio. Existe aí um outro mito. Substantivo comum, dá nome aos seres em geral, até aí nenhuma dúvida, tudo certo. Qualquer substantivo normal. Substantivo próprio, na cabeça de muita gente, é aquele substantivo que dá nome a pessoas e lugares. Nome de pessoa e de lugar. Nome de pessoa e de lugar. Estudaram assim também, né? Não é não? É, nome de pessoa e de lugar. Papai, mamãe, tio, Recife, né? Mas é porque a gente ensina a garotada, do ponto de vista cognitivo, a escrever letra de nome de cidade, tá? Papai e mamãe, seu nome, letrinha maiúscula. O cara aprende assim e fica com essa. Só que o substantivo próprio
é aquele que particulariza um ser em meio a vários outros. A função do substantivo próprio é particularizar. Brasil é com B maiúsculo, é um substantivo próprio, porque ele é um país em meio a vários outros países. Por isso que ele é um substantivo próprio. Da mesma forma que eu digo, por exemplo, a Avenida Conde da Boa Vista, a Avenida Agamenon Magalhães, nome de rua, título de obras literárias, não importa. Aí o cara faz, poxa, mas de qualquer forma não é nome de pessoa e lugar? Tá. Se eu disser assim, as guerras que aconteceram ao longo da história da humanidade e tal, dizimaram milhões de vidas. Guerras aí está sendo usado no sentido geral. A palavra guerra é um substantivo comum. Mas se eu disser, a Guerra do Paraguai dizimou milhares de pessoas na América do Sul, o substantivo é próprio. Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial, os fatos históricos são todos substantivos próprios. O Iluminismo, por isso é que é com I maiúsculo. Então, são substantivos próprios? Claro. Então, o substantivo próprio, gente, não é só pessoa, lugar. Não é simplesmente isso. É quando você particulariza um ser. Particularizou um ser, substantivo próprio. Então, se eu disser, por exemplo, sei lá... Professor, tem a ver assim com o artigo? O artigo em relação a quê? A palavra, se está dentro do livro. Não. Porque, por exemplo, quando eu coloco Revolução Russa, não há artigo aqui. Tá, de qualquer forma, tá tranquilo. É porque eu me refiro a um fato especial. É algo em particular. Entende? Se você particulariza, identifica substantivo próprio. Fato histórico, todos eles. Queda do Muro de Berlim. É, sim, sim. Você coloca o fato histórico, tranquilo. Qualquer fato histórico aí está condicionado porque você está particularizando. Maiúsculo. Agora, menos os conectivos, né? Do Muro de Berlim. Se eu disser Guerra do Paraguai, esse do aí não é maiúsculo. Somente o G de guerra, o G e o P de Paraguai. Somente isso. Tá? Se eu disser Revolução Russa, locução substantiva. Como assim? Duas ou mais palavras com valor de uma. Se são duas ou mais palavras com valor de uma, então você tem aqui o mesmo fato histórico, representado por dois nomes. Certo? Então aqui nomes próprios, Luiz Carlos, Ana Maria, qualquer coisa dessa aí, locução substantiva. Dois ou mais substantivos que se unem para formar um terceiro, denominar essa pessoa. Certo? Nome de cachorro, Dudu, Tonton, Gigi, Tatá, Fufu, qualquer desse aí, né? Substantivo próprio. Pô, até apelido de cachorro, você não está particularizando, individualizando. Então não é pessoa simplesmente, é a particularização. A gente cresce com isso porque a criançada não consegue abstrair, fato histórico, então não sabe nem o que é isso. Então, ensinando papai, mamãe, pessoa e lugar, fica mais fácil aprender assim, mas do ponto de vista cognitivo, para eles é compatível. Mas para efeito de prova de concurso hoje já vai muito além, a gente já abstrai um pouco mais, tá? Substantivo concreto e substantivo abstrato. Substantivo concreto. Vá. Vocês aprenderam na escola. Substantivo concreto. Tudo aquilo que a gente vê e pega, né? Cai no pé e machuca. Não imagina seu Lunga perguntando, né? O filho perguntando para seu Lunga, aquele caba delicado, né? Pai, o que é substantivo concreto? Pega a cabeça do pirra e estoura na parede. Entendeu? Bicho grosso. Substantivo concreto. Tudo aquilo que vem e pega. Bom, nem sempre, né? Abstrato, tal, gente. Concreto. Não é necessariamente aquilo que vê e pega. O que vê. Pô, mas saci, bruxa, fada, não tem existência real, percebeu? É existência imaginária, mas vale. Substantivo concreto, ele está associado à imagem concreta, aspas, a imagem, pelo menos, que se tenha do ser. Se é o ser cuja imagem existe, ou pelo menos você tem uma imagem formada na cabeça, já é concreto. Por exemplo, os ícones religiosos, independentemente de existência ou não, de acreditar ou não, são todos concretos, por convenção gramatical. Então, Nossa Senhora disso, daquilo, Buda, Krishna, não importa. As divindades e tal, os santos, santas, não, eu não acredito, não, eu sou ateu. Pronto, mas na prova, ateu tem que responder que esses nomes assim são todos concretos. Não importa. Certo? Os ícones religiosos. Porque existe uma imagem associada a isso. Se existe uma imagem, qualquer que seja ela, associada a Saci, pô, Saci não existe, é um personagem infantil. Mas não tem uma imagem, você não consegue visualizar essa imagem? Está valendo. Profissão, né? Medicina. A medicina é abstrata.
Não existe uma imagem da medicina. Não, tem. Ó, ambulância, hospital, pensa logo assim, ambulância, hospital, UTI, pá. Tá, você pensa em tudo, menos na medicina, você está pensando na ambulância, no hospital. A palavra medicina não tem essa imagem. Mas é aquele símbolo do anel e tal. É um símbolo que representa, mas não é a medicina. Não é concreto, é abstrato. Os dias da semana, segunda-feira, terça-feira, você está no dia, você vive e tal, não existe uma materialização disso. Percebeu? Então, cuidado aí, tá? Abstrato também, né? Não existe imagem sobre ele, né? Você sente, alguém pensa, alguém sente, alguém exerce, executa. O abstrato é mais fácil. Primitivo derivado tranquilo, esse aqui, né, dá origem a outros seres, esse aqui deriva de outro substantivo. O coletivo é aquela coisa, uma palavra, mesmo sendo simples, representa um conjunto de seres, né? Cardume, peixes, aquela história lá. Não mudou nada não, isso aqui está do mesmo jeito.